Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui a mais um momento de estudos. E hoje a gente vai estudar a respeito de Emília Ferreiro. Isso mesmo, vamos abordar aí essa questão da psicogênese da língua escrita, porque afinal de contas, a Emília Ferreiro, ela trata, né, de alfabetização e ela estuda o processo de aprendizagem sobre leitura, sobre escrita, enfim, alfabetização, mas nas bases teóricas de Piaget. Ela entende aí a leitura e a escrita como objetos sociais. A leitura e a escrita não são só objetos escolares, afinal de contas, antes de entrar na escola, a leitura e a escrita está no mundo, está nos usos sociais que a gente faz desses objetos, certo? Então, no livro A Psicogênese da Língua Escrita, Emília Ferreiro, ela fala dos processos de aprendizagem, de leitura e de escrita, e ela vai investigar, então, esse processo de alfabetização, como isso ocorre na prática, que não é um processo mecânico, como muitas pessoas acabam acreditando. Portanto, a alfabetização está relacionada com a ênfase de quem ensina e também na ênfase de quem aprende, né? Olhando para a criança que está aprendendo a ler e escrever, então tem que ter um outro olhar. Né? Não é só mecanicamente que se aprende a língua escrita, é levantando hipóteses, é fazendo conclusões, chegando a conclusões, testando as hipóteses, certo? Então, olha só, uma frase que ela fala: ler não é decifrar códigos e escrever não é copiar. Beleza? Bom, sabendo disso, já deixa seu like aqui, não está inscrito no canal, que bacana você aqui pela primeira vez, já se inscreve, ativa o sininho para você ser lembrado e lembrada assim que chegar aí um vídeo novo legal para você estudar, belezinha? Bora lá aprofundar no assunto e resolver a questão. Bom, o que a gente tem que gravar, né, associar com a Emília Ferreira a hora que a gente estiver fazendo prova, a hora que a gente estiver prestando concurso? Bem, algumas palavras-chave, né? Por exemplo, a gente fala aí da psicogênese da língua escrita, mas como é que a gente vai interpretar isso, né? A gente precisa saber o contexto, a gente precisa saber a história. Bom, Emília Ferreiro, ela fez doutorado com nada mais, nada menos do que Jean Piaget. Isso mesmo, ela foi doutoranda de Piaget. E aí, quando ela foi trabalhar e estudar com Piaget, ela vai trabalhar a questão da, olha só, epistemologia genética, certo? Que é a base teórica do Piaget. E ela vai ligar a epistemologia genética, né, à escrita, a aprendizagem da leitura e da escrita. Daí ela desenvolveu a psicogênese, ó, a psicogênese da língua escrita, certo? Aliás, é o título do mais importante livro que ela tem, né? A psicogênese da língua escrita. Então, você está vendo aí que tem algumas palavras-chave que a gente vai associar a Emília Ferreiro, e isso é importante, né? Porque a hora que tiver aí uma palavrinha dessas, isso facilita na hora da resolução da questão. Bom, esse livro dela foi publicado em 79, ela escreveu, não escreveu sozinha, ela escreveu junto com a Anna Teberoski, que também foi orientanda do doutoranda, né? Lá do Piaget, em Sorbonne, na Suíça, e esse livro, elas tratam dos processos pelos quais as crianças passam num processo de alfabetização. Então, durante a alfabetização, quais são os processos? Então, elas vão estudar, né, os processos, as etapas, né, do processo de alfabetização. Que são, elas descobriram, né, detectaram, investigaram e concluíram que esses processos são
equivalentes, eles são os mesmos, né? As crianças vão passar por essas etapas. E essas etapas, elas não são lineares, né? A criança não vai fazer uma coisinha, outra coisinha, tudo assim muito previsível. Não, essas etapas, elas têm avanços e elas têm recuos, mas esses recuos já são de um outro olhar, né? Já são com um outro retorno. Eles não voltam do zero, né? Elas já voltam para reelaborar aquelas hipóteses. Ou seja, é para elas dominarem, para as crianças dominarem o código linguístico, né? O código com o qual se comunica. Os usos sociais, percebe? Daí a importância dos usos sociais da língua escrita. Bem, o tempo que cada criança vai passar por cada fase, por cada etapa, é muito variável, é muito pessoal, é muito particular de cada criança. Algumas crianças vão passar menos tempo, outras vão se deter um pouco mais, enfim, mas essas etapas todas, elas vão ser percorridas por todas as crianças. E a escrita, ela não pode ser simplesmente entendida como uma codificação simples da linguagem. A escrita, ela tem que ser entendida como uma representação. Por exemplo, se a gente fala assim num tom de voz, na hora da escrita, o tom de voz não aparece. Como é que esse tom de voz vai aparecer? Então, a gente tem que ter bastante clareza da função social, ó, da função social da escrita. Isso facilita muito ao docente, né, ter essa consciência, entender a alfabetização dessa maneira, porque isso vai facilitar o processo dos estudantes, né? Então, resumindo assim, o que é importante a gente saber da Emília Ferreiro para fazer as provas, né? São os padrões. Então, essas etapas. 4 grandes períodos a Emília Ferreiro identifica nesse período aí, né, nesse momento da alfabetização. Então, qual é a primeira etapa? Ela é pré-silábica, tá? Ó, a fase, né, pré-silábica. Nessa fase, as crianças ainda não diferenciam desenhos de letras, de números. Elas começam, né, a ir fazendo aí essa diferenciação. Mas elas não associam de forma alguma aquilo que está sendo grafado, seja uma garatuja, seja um desenho, seja uma letra. Elas não associam com os sons da língua. Tá? Então, essa fase pré-silábica é a primeira fase e que não tem nenhuma associação, ó, sem associação com a língua escrita, né? Entre a língua escrita e a língua falada, né? Com a fala, com os sons. Então, aquilo que se vai grafar não tem relação nenhuma com aquilo que se está falando, tá? Logo na sequência, né, logo depois da fase pré-silábica, né, a fase silábica, né? E a fase silábica é a fase onde as crianças já vão começar a interpretar a sua maneira ainda, né? Mas elas vão começar a interpretar o valor de cada sílaba. Então, aí depois a gente tem a fase silábica, certo? Que a cada criança ela vai atribuindo ali um valor para sílaba. Então, ela passa a atribuir um valor sonoro, certo? Para aquilo que se está escrevendo. E depois da silábica, tem a silábica alfabética, né? Uma outra fase, uma outra etapa, que é a silábica alfabética.
Nessa fase, ó, desculpa, falando frase, nessa fase silábica alfabética, tem ainda uma alternância, né? Ela vai usar muito da lógica anterior, que é a fase silábica, que ela vai atribuir um valor sonoro para a sílaba. Normalmente, ela atribui uma letra para uma sílaba, né? Na fase silábica, esse valor sonoro, por exemplo, é uma letra, né? Normalmente, para uma sílaba, certo? Sílaba, tá? Normalmente é essa relação. Na fase silábica alfabética, ela vai misturar um pouco, né, dessa fase anterior, dessa silábica, mas ela já vai atribuir aí um valor um pouco melhor, né, mais apurado. Então, ela vai relacionar as letras com os sons da língua, né? E ela vai atribuir aí, então, esses sons às sílabas e vai identificar a sílaba como ela é, né? Então, aqui tem uma identificação, ó, identificação melhorada, né, da sílaba, certo? Então, ela vai entender que a sílaba tem mais de uma letra e aí vai começar a utilizar. Veja que ela vai alternar ainda com a fase anterior, que é a silábica, que aí ela atribui uma letra. E essa letra, gente, não é só consoante ou só vogal, há também alternância, viu? Na hora da sílaba, a criança vai alternando aí entre vogais e consoantes. Isso não tem uma lógica, tá? Então, ela vai evoluindo, né? Então, ela passa da pré-silábica para a silábica, depois a silábica alfabética. Por fim, ela vai na última fase, na alfabética, né? Ela vai dominar, por fim, o valor de todas as sílabas e de todas as letras. É possível ainda que na última fase haja muitos equívocos ortográficos, mas isso não invalida a criança já estar na fase alfabética, ok? E aí a última fase, né, é a fase, ó, alfabética, certo? O que não quer dizer que a criança está livre de acontecer, né, de escrever equivocadamente, né? Ortograficamente ainda não está dominando a ortografia, mas isso é uma outra questão, certo? Então, olha lá, vamos recapitular, né? O nível pré-silábico, quando a criança vai buscar aí essa diferenciação da escrita, né? Então, sem nenhuma preocupação com propriedade sonora, em fazer associação com sons. A criança, na fase pré-silábica, ela vai usar muitos critérios quantitativos, sabe? Tipo, quantidade de letras para escrever determinada palavra, tá? Então, ela vai pensar aí várias hipóteses, ela vai usar os seus critérios, né? Os critérios são muito mais qualitativos, vai variando de acordo com o repertório que ela tem de letras, com as letras que ela já conhece, normalmente as do próprio nome, de pessoas mais próximas a ela, né? E essa posição das letras não tem nenhuma lógica, né? Elas colocam as letras ali de maneira aleatória e isso não vai alterar, a posição dessas letras não altera a quantidade delas, tá? Elas vão colocando de acordo com a lógica delas. Por exemplo, formiga, por ser um animal muito pequenininho, elas acham que ali 3 letras tá de bom tamanho, tá? Até porque nessa primeira hipótese, nenhuma palavra pode ser escrita com menos de 3 letras.
Por outro lado, nessa mesma lógica, né, pré-silábica, a criança, você pede para a criança escrever boi e ela coloca várias letras, normalmente associadas aí ao próprio nome, ela coloca várias letras. Por quê? É um animal grande, então ela vai tendo aí essas hipóteses de acordo com uma lógica que não é essa lógica sonora. Isto é que ela vai evoluindo e depois ela vai passar para a fase silábica, silábica alfabética e alfabética, que a gente vai aprofundar agora. Quer ver? Então, olha, por exemplo, quando a criança está na fase silábica, tá? Ó, na silábica. Então, quando ela está na silábica, ela começa a ter um conflito entre aquele padrão que ela tinha anteriormente, né? Daquela fase que ela colocava ali letras de acordo com o tamanho do objeto, de acordo com o tamanho do que estivesse sendo representado, e ela ainda não associa com os sons, mas ela começa a associar com os sons. Então, na silábica, ela ainda está naquela fase de colocar a quantidade de letras, e aí tem um início, né? Ó, é um início da relação sonora, certo? Ela começa a relacionar com os sons. Ela começa a separar oralmente as palavras, né? E ela procura uma correspondência na grafia. Ela procura grafar de alguma maneira que seja correspondente. Ainda para cada sílaba, ela vai atribuir uma letra, tá? E aí isso vai servindo para ela se expressar, como se cada letra tivesse aí associado a uma sílaba, né? A um som sonoro. Agora, na fase seguinte, na silábico-alfabética, ela começa a modificar essas hipóteses todas, né? Tá? Então, aí a gente tem, ó, a silábica, alfabética, que ela começa a pôr em xeque essas etapas anteriores. E ela começa a evoluir. E quando ela chega na silábica alfabética, ela começa a associar cada fonema uma letra, tá? Então, para cada som eu tenho uma representação gráfica. E aí, para cada fonema, eu tenho um grafema. Ó, para cada fonema, um grafema. Grafema é a representação gráfica, né? E fonema é o som. Então, para cada som, ela chega nessa conclusão de que tem que ter uma letra, tá? Para representar aí essa grafia, né? Dos sons. Algumas crianças parecem que voltam lá para o pré-silábico porque elas percebem que a escrita delas não é adequada, não tá batendo, né? Porque nem sempre para cada som eu vou ter uma letra, tá? E aí parece aos olhos do professor que essa criança regrediu, que essa criança voltou lá na fase pré-silábica. Não é isso. Há uma alternância sim, porque ela está fazendo testes, ela está levantando hipóteses, ela está colocando em xeque aquilo que ela conhece. E aí ela começa a ver que pode haver menos letra do que se fala, do que o som tem. Então, a saída que essa criança tem para esse impasse é voltar a escrever com muitas letras. E aí, um professor pode estar equivocadamente achando que essa criança está regredindo, tá? Agora, quando a criança desiste dessa ideia de que cada sílaba tem uma letra, é porque ela constata que é impossível ler o que se escreve silabicamente. Esse é o grande conflito que ela passa. Mas ela ainda não consegue ler e o que
as pessoas que estão na fase alfabética, né, que já estão alfabetizados, escrevem. Ela ainda está ali em alguns conflitos. Ora ela consegue, ora ela não consegue, tá? Logo em seguida, da fase silábica alfabética, já vem o nível alfabético, né? A fase alfabética, ó, a fase alfabética, tá? Nessa fase alfabética, ela entende completamente essa relação entre fonema e grafema. E aí ela vai perceber que cada sílaba pode ter duas ou mais letras, né? Então, aí a sílaba, né? Entendendo essa questão, né, do fonema e do grafema, ela vai entender que as sílabas, ó, as sílabas podem ter duas, uma, duas, três letras, né? Ou mais, tá? Então, no começo, as crianças têm uma maior dificuldade. Isso é natural, é previsível, né? Principalmente na hora de separar as palavras, quando se vai escrever um texto. Tá? Então, essas questões o professor precisa ir lidando com elas e trabalhando no dia a dia e sempre olhando para as crianças como pessoas que estão ali levantando hipóteses, chegando às próprias conclusões, né? Estabelecendo aí essa relação da escrita com a leitura, tá? Outra coisa importante para a gente saber a respeito da Emília Ferreiro, que nos anos de 1980 ela teve bastante importância e relevância, porque o que ela estava estudando, o que ela estava escrevendo, o que ela estava produzindo, teve eco aqui no Brasil. Por quê? Aqui no Brasil estava se discutindo bastante, né? Isso gerou um grande impacto, principalmente nos processos de alfabetização aqui no Brasil, e ela teve muita influência. Foi assim que a gente pode dizer, né, que a Emília Ferreiro, assim como outros tantos estudiosos e pesquisadores internacionais, especialmente os espanhóis, né, eles acabaram influenciando bastante. Só que detalhe, hein? Emília Ferreiro não é espanhola, ela é argentina e depois ela se mudou para o México. E ela vive até hoje no México. Eu estou falando especialmente dos espanhóis, porque vários estudiosos espanhóis foram utilizados na época da construção dos parâmetros curriculares, logo depois da LDB. Por quê? A Espanha, na época, tinha feito uma grande revolução educacional, né, escolar, de muito êxito. Então eram pessoas que estavam ali em voga e evidentemente isso repercutiu aqui no Brasil. Assim como o trabalho da Emília Ferreiro, que na alfabetização já estava tendo bastante influência aqui no Brasil e, portanto, ela também fez parte de pessoas que influenciou diretamente os parâmetros curriculares no final da década de 1990, né? Hoje ela continua atuando como professora. Ela está aposentada, mas continua atuando como professora convidada lá no Instituto Politécnico Nacional, na cidade do México, aonde ela mora. Vamos ver como é que essas questões aparecem nas provas e como é que a gente vai resolver essas questões? Bora lá, vem comigo. Vamos lá? Olha lá. Vamos pegar aqui, né? Aqui, ó. 2018, a MEOESC, Prefeitura de Guarujá do Sul, Santa Catarina, anos iniciais. Emília Ferreiro contribuiu bastante para o entendimento de como ocorre o processo de aprendizagem na língua escrita. Segundo afirma, a criança pensa sobre a escrita, formulando hipóteses sobre ela, como maneira de compreender o que significa, certo? Essas hipóteses acontecem em todas as crianças e vão evoluindo desde, ó, a fase inata até chegar à fase peremptória. Olha, se você não tiver um vocabulário ampliado, você pode se equivocar e cair aí numa esparrela. Olha só, o que é uma fase inata? Não é nada daquilo que a Emília Ferreiro falou.
uma fase inata é uma fase natural, é algo desde o nascimento, é genético, né? E não foi isso que Emília Ferreiro tratou, até chegar a uma fase peremptória. Gente, peremptório é definitivo, determinante. Isso não acontece, né, nos estudos da Emília Ferreiro, não acontece na psicogênese da língua escrita, tá? Então, isso aqui nada a ver, né? B, a fase pré-silábica até chegar ao padrão alfabético. Beleza, né? É o pré-silábico, é o silábico, é o silábico alfabético e o alfabético. Portanto, temos aí 4 fases. Então, sim, é desde a fase silábica até o padrão alfabético. Mas calma, vamos ver as outras, certo? As outras alternativas. Olha só, o período natal até chegar o período natal até chegar ao padrão proto-moral. Gente, proto-moral, olha aí também a importância da gente ampliar o vocabulário, né? Proto-moral é uma estrutura fundante, é uma base, é um fundamento, tá? Então, do nascimento até aquilo que é a base? Claro que não, né? Não foi nada disso que Emília Ferreiro tratou. Daí fala do período público até chegar ao padrão da plenitude ética. Gente, período público tem a ver, e não é público, hein? Atenção, é público. Tem a ver realmente com pubis, com adolescência, com pré-adolescência. E a gente alfabetiza muito antes que isso, né? A gente alfabetiza crianças, tá? Então, não é do período público até chegar à plenitude ética. E que plenitude ética é essa aqui, né? Isso aqui a gente pode colocar em questionamento. Por quê? A moral, ela se refere aos costumes, a ética, ao jeito de ser, ao caráter. Então, é da puberdade até chegar no caráter? Que é isso? Então, portanto, a nossa alternativa correta, que eu tenho certeza que você gabaritou comigo, da primeira questão, alternativa B, de bora lá resolver mais, né? Vamos lá? Ó, questão número 2, 2000, deixa eu mudar aqui a caneta, né? Senão fica muito grossa. Ó, 2021, a MEOESC, Prefeitura de São José do Cedro, Santa Catarina, professor de português. Analisa as informações assertivas, V para verdadeiro ou F para falso. Vamos lá. De acordo com Emília Ferreiro, o processo de aprendizagem e alfabetização de uma criança ocorre de forma gradual. Beleza, é gradual mesmo, né? Ela vai seguindo etapas, ela vai passar por aquelas fases. Considerando, vamos ver. Então, até aqui tá ok, tá? 1. A aquisição do conhecimento deve ocorrer de forma gradual. Por isso, a compreensão da escrita requer tempo e assimilações, né, internas e individuais. Ok. Exatamente como está proposto pela psicogênese, né, pela epistemologia genética. Ela propõe na epistemologia de Piaget, né? Ela vai buscar na epistemologia genética essas questões da psicogênese da língua escrita, que é exatamente, né, esse tempo de assimilar tanto internamente quanto questões de ordem individual. Cada criança tem seu tempo, cada criança vai chegar no seu desenvolvimento, né, na sua etapa, ok? Então, isto aqui também está correto. 2. Interpretação adequada do que foi ouvido e visto, e não apenas repetir o que foi observado. Perfeito, né? Na psicogênese da língua escrita, a Emília Ferreira e a Ana Teberoski, elas fazem críticas a essa educação tradicional que prima pela repetição. E as crianças, não é porque elas estão repetindo e reproduzindo que elas vão desenvolver ali as fases da alfabetização, né? Que elas vão passar por todas as fases. E veja, elas não tratam de métodos de alfabetização,
mas elas falam das etapas de elaboração de hipóteses, tá? De construção dessas hipóteses da escrita, certo? Então, isso aqui também está correto. Vamos lá. 3. A compreensão do conteúdo. Ora, quando vai se compreender o conteúdo, é que efetivamente está havendo ali uma ligação com os usos sociais da leitura e da escrita. Portanto, essa primeira frase aqui está completamente verdadeira, ok? Então, a primeira está verdadeira. Olha só, se a primeira é verdadeira, eu já vou eliminar aqui, ó, a letra A e eu vou eliminar a letra C. Então, eu vou ficar aqui entre as alternativas B e D, ok? E eu já vejo aqui que a terceira é verdadeira e a única que diferencia é a segunda frase. Então, é nessa que eu vou matar a questão, belezinha? E na hora da prova a gente tem que, ó, agilizar. Então é ler a segunda e resolver e partir para a próxima questão, certo? Então vamos lá, ó, segunda questão, segunda frase, né? Ó, Piaget acredita que na construção do real, os conhecimentos são elaborados espontaneamente pela criança, de acordo com o estágio de desenvolvimento em que ela se encontra. Ok, até aqui é isso mesmo que Piaget fala, né? Dos estágios, sensório-motor, né? Enfim, fala ali de outros estágios. A Ferreiro fala dos estágios, né? Das fases da alfabetização e o Piaget fala dos estágios de desenvolvimento. Ok, perfeito. Tá? A visão particular e peculiar, ou seja, egocêntrica da criança, ó, que as crianças mantêm sobre o mundo, vai progressivamente aproximando-se da concepção dos adultos. Ela torna-se, portanto, socializada, objetiva. Perfeito, é isso mesmo. Ela sai daquele momento de egocentrismo, que ela só enxerga as questões a partir da visão dela, para começar a levantar outras alternativas, outras hipóteses, e é aí que ela começa a fazer outras inferências. Aí já lá vai passando dos estágios, né? Operatório, operatório concreto, formal, beleza? Então, corretíssimo, tá? Então, a segunda frase também está correta. O que nos dá a certeza de que a alternativa B é a correta, invalidando aí a última alternativa. Que aqui a gente vai ler só para ter certeza e estudar um pouco mais. Mas na prova, ó, botou no gabarito, vai adiante e resolver outras questões. Vamos lá. Vygotsky discorda de que a construção do conhecimento proceda do individual para o social. Ele discorda disso, que é exatamente isso que Piaget fala, que começa no indivíduo e expande, e vai para o meio ambiente, vai socializar. O Vygotsky não, ele fala, olha, tudo isso acontece no meio e aí é que é interiorizado. Tá? Então, não é do individual para o social. Em seu entender, a criança já nasce num mundo social. Ela está no mundo, ela está convivendo, ela está interagindo com as pessoas e também com os objetos, né? Ó, desde o nascimento. E vai formando uma visão deste mundo através da interação com os adultos ou crianças mais experientes. A construção do real é, então, mediada pelo interpessoal, antes de ser internalizada pela criança. Dessa forma, precede-se do social para o individual ao longo do desenvolvimento, ou seja, para Vygotsky é o social que é mais importante, que é o primeiro, para depois vir para o individual. E isso está corretíssimo. Portanto, realmente, a nossa alternativa correta, que certamente você também gabaritou junto comigo, é a alternativa B. Bora lá resolver mais questões? Vamos lá!
Terceira questão, 2021, Banca Mioesc, Prefeitura de Palma Sola, Santa Catarina, professor de educação infantil. Ó, Emília Ferreiro defende que o processo de aprendizagem e alfabetização de uma criança decorre de forma gradual, considerando, exceto, estamos procurando a alternativa errada. Ó, a aprendizagem que ocorre de forma diferente, porém com a mesma velocidade. Gente, diferente, beleza, né? É diferente para cada criança, mas é a mesma velocidade? Não, cada criança tem seu tempo. Então, logo de cara, a gente já acertou aqui, porque a alternativa incorreta, com certeza, e você tem certeza que acertou junto comigo, é a alternativa A. Vamos ver as outras? Ó, a interpretação adequada do que foi ouvido e visto e não apenas repetir o que foi observado. Perfeito, as crianças não estão ali para ficar reproduzindo e repetindo incansavelmente. Não é isso que vai torná-las leitoras e escritoras. Não é isso que vai tornar uma criança alfabetizada. Não é a repetição, certo? Mas é levantar hipóteses, é entrar em conflito, é rever outras alternativas, outras possibilidades. Então, isso aqui está correto. C. A aquisição do conhecimento deve ocorrer de forma gradual. Beleza, é aos poucos, né? Por isso, a compreensão da escrita requer tempo e assimilações internas, ó, e individuais. Perfeito, é isso mesmo, né, que Emília Ferreiro considera. E D, a compreensão de conteúdo. Eles têm que entender o conteúdo, têm que entender do que se está estudando, do que se está alfabetizando, do que se está lendo. Eu estou lendo uma poesia, eu estou lendo uma receita, eu estou escrevendo uma lista de supermercado. O que é o uso social, é o conteúdo, muito mais do que ficar codificando e decodificando, que a gente já viu que não é a vibe, né, da Emília Ferreiro. Portanto, nossa alternativa do gabarito 3, letra A. Bora lá? Olha aqui, 2021, a Mioesc, Prefeitura de Palma Sola, Santa Catarina, professores de 1º ao 5º ano. Mais do que dividir conhecimento, os agrupamentos produtivos são uma importante metodologia para estimular a participação e engajamento dos alunos. Para eles, é mais interessante uma troca horizontal, ou seja, aluno com aluno, do que vertical, professor com aluno. Essa metodologia é defendida por Piaget, Vygotsky e Emília Ferreiro, pois para eles a sala de aula é composta. Como é que é aí a composição da sala de aula para Piaget, para Vygotsky e Emília Ferreiro, que trabalham aí no mesmo pensamento, na mesma linha, né? Ora, por níveis de conhecimento, gente, níveis de conhecimento, evidentemente que não. Níveis de conhecimento não existe, tá? Não existe nível de conhecimento. Qual é o nível de conhecimento? Isso é imensurável, tá? O que há, na pior das hipóteses, é tipos de conhecimento. E aí, falando em tipos de conhecimento, tem o conhecimento popular, aquele conhecimento de todo mundo, né? Do senso comum. Tem um conhecimento religioso, né? De fundo, de uma orientação religiosa. Tem um conhecimento filosófico, que é uma outra corrente, né? É um outro tipo de conhecimento, é um conhecimento mais aprofundado no sentido de ir a fundo naquela ideia, né? De conhecer efetivamente as coisas. E tem o conhecimento científico, né? Que é aquele conhecimento de bases científicas, com probabilidades, com testes, com averiguações, enfim. Então, tipos de conhecimento, no máximo, né? Níveis, jamais. B, de forma heterogênea. Ai, bingo, né? De forma heterogênea. O que é
heterogêneo? É algo desigual, é algo que tem uma diferença, essa diferença na estrutura, na função, é desigual. Então, aquilo que é heterogêneo é aquilo que é desigual, beleza? Letra C, por níveis de aprendizagem. Olha só, a gente estava falando ali de tipos de aprendizagem, né? E agora a gente está falando de níveis de aprendizagem. Aliás, a gente está falando de níveis de conhecimento que não existe, são tipos de conhecimento, né? E agora a gente está falando aqui nessa alternativa de níveis de aprendizagem. Emília Ferreiro fala as etapas, né? Nível pré-silábico, que é aquela distinção entre o desenho e a escrita, né? As garatujas. Tem o nível silábico, que já começa uma construção diferenciada na forma escrita, né? Então, tantas letras, quantas letras, como é que deve ser escrito. Aí ela fala da outra fase, né? O nível silábico alfabético e o alfabético, que já seria ali uma fonetização da escrita. Então, essa sala de aula, ela não pode ser composta por esses níveis, porque afinal de contas, esses níveis, essas etapas, são percorridas por todas as crianças. E eu não vou ter uma sala de aula só de estudantes pré-silábicos, outra só de silábicos. Isso não tem sentido, percebe? E de forma homogênea. Gente, se é heterogêneo, é aquilo que é diferente na estrutura, na origem. A forma homogênea é, por oposição, aquilo que tem a mesma semelhança, né? Ele tem a mesma estrutura, ele tem a mesma função. Ora, se é tudo semelhante, se tem tudo a mesma função, a mesma estrutura, eu não vou ter diversidade. E é disso que esses autores falam, que é Piaget, Vygotsky e Emília Ferreiro falam exatamente disso, da diversidade, da troca, né, da interação. Portanto, a nossa alternativa correta para uma sala de aula perfeita, ideal, é aquela que é composta da heterogeneidade, é aquela que é composta dos diferentes, das estruturas desassemelhadas. Portanto, a alternativa correta, letra B. Vamos lá, ó, 2021, Quadrix, lá do Distrito Federal, né, Secretaria de Educação, professor substituto, texto associado, pensadores da educação. Então, tá aqui um texto associado, vamos ler. A educação envolve muito mais que a aula concedida nas escolas de todo o mundo, sustentando todo o trabalho educacional que é realizado por um professor em sala de aula. Existem inúmeros pensadores que passaram anos refletindo sobre a arte e o ofício de educar. Os pensamentos e as reflexões sobre educação acontecem no mundo desde a Grécia Antiga e desde esse tempo surgiram diversas correntes e pensamentos que influenciaram a forma de educar. Esse texto está disponível lá na internet. Acerca dos grandes pensadores que contribuíram para a educação fosse, de fato, valorizada e reconhecida na sociedade brasileira, julgue o item. Então, a gente vai dizer se está certo, se está errado, esta frase aqui. Emília Ferreiro desenvolveu uma experiência com crianças que permitiu a criação da psicogênese da língua escrita. Beleza? A gente falou disso várias vezes, né, hoje. Ó, esta profissional exerceu grande influência sobre a abordagem educacional no Brasil, influenciando as normas governamentais brasileiras expressas pelas políticas públicas, né, as políticas nacionais de educação. Bem, evidentemente que isto mesmo, correto, corretíssimo, tá? A gente não pode se esquecer que Emília Ferreira, ela nasceu lá na Argentina em 1936, ela fez o doutorado com nada mais, nada menos, né, do que
Jean Piaget. Então, ela dá sequência ao trabalho do Piaget e ela vai além, porque ela trabalha com uma área que ele não tinha explorado, porque afinal de contas Piaget é biólogo, e ela vai trabalhar com a psicogênese da língua escrita. E há pelo menos uns 30 anos que a Emília Ferreiro é grande influência sobre as abordagens educacionais aqui do Brasil, seja na esfera governamental, especialmente lá no fim dos anos 1990, conforme a gente já falou aqui, né? Da época da elaboração dos parâmetros nacionais curriculares. A Emília Ferreiro também ela considera as crianças que têm um papel ativo no seu aprendizado, construindo aí o conhecimento que pode ser traduzido tudo isso como construtivismo. Portanto, nossa alternativa correta da nossa última questão é a alternativa C. Belezinha? Aqui, alternativa C. Vamos ficando por aqui. Um beijo grande. Agradeço você por me acompanhar aqui em mais esse vídeo. Não esquece de deixar o like e escrever aqui nos comentários o assunto que você quer ver tratado por aqui no canal. Belezinha? Beijo grande e até o próximo.